Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, corralinda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Quero falar sobre uma vida com propósito, ou tenha propósito. Amém? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Muito bem. Muito obrigado você que nos acompanha no Café com Deus, curtindo, principalmente iniciou, está assistindo. Curte pra gente aí, fortalece bastante. Você me ajuda na evangelização. Você também, quando compartilha os nossos vídeos, me ajuda também a evangelizar, porque vai para mais e mais e mais pessoas. Você que também faz comentário, pedido de oração, sabe que eu tenho um compromisso de orar por você, ok? E também se inscreva no nosso canal, porque fortalece bastante. Não deixem de se inscrever nas letrinhas azuis, é um link, quando você clica ali, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático, pronto, já está preenchido, já está inscrito, ok? Vai no sininho também para receber todas as nossas notificações. Bom, está escrito assim em Daniel 1, versículo de número 8. Diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eita, glória, hein? Claro que ele procura os meios corretos, né? Tem gente que às vezes quer fazer as coisas a ferro e fogo, né? Não é por aí. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, os príncipes dominadores nas regiões celestes, né? E Daniel e os seus amigos que foram levados, né, cativos para a Babilônia, o rei Nabucodonosor os levou para lá e para servir ao rei, né, serem escravos, servos do rei. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 4 tomaram firme propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Bom, as iguarias podiam ter 2 motivos, né? Seria porque as comidas e a bebida era sacrificada a ídolos, né? Eles eram adoradores de muitos deuses, e também podia ter algum tipo de comida que, poderíamos dizer assim, que era condenável pelo judaísmo, né? Pela religião judaica, como carne de porco e outras questões mais. Mas eu vou ficar mais pensando aqui que mais talvez pelo primeiro, porque até a bebida eles também não quiseram beber. E o judeu, né, bebia vinho, não tinha esse problema com bebida, mas quero crer que as comidas eram sacrificadas aos ídolos, oferecidas aos ídolos, né, melhor dizendo, e então tomaram esse propósito. É assim que se fortalece para grandes embates. São às vezes nessas provas, né? Se eles deixassem passar, porque eram escravos, tinham que submeter, entenda bem. Imagina o que seria quando o rei faz uma estátua de si próprio para que todos se curvassem perante ela. Que força teria Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tomaram a decisão, né, para que o rei soubesse que eles não se curvariam. Por esse motivo, eles foram lançados na fornalha de fogo. Como estaria Daniel quando saiu o decreto do rei, determinando que por 30 dias, quer dizer, aquilo ali era uma prova também, uma prova maior de fogo,
por 30 dias ninguém fizesse pedido a nenhum outro e não pudesse orar a nenhum Deus, a não ser pedir ao rei. Olha só, provando Daniel. No caso aqui, Daniel, os amigos de Daniel não se curvaram perante a imagem do rei. Agora o caso de Daniel já é diferente, não é se curvar, mas é não poder se ajoelhar perante o Deus que ele servia, porque havia um decreto e ele criou forças, teve forças para se ajoelhar e por causa disso foi lançado na cova dos leões. Entende como que as provas vêm para nos provar? A primeira prova foi uma prova branda, vamos pôr assim, né? Foi um laço de Satanás, branda num certo sentido assim. Não era uma imagem sendo construída para se curvar, como foi o caso depois que eles passaram. Não era um decreto dizendo que não se podia orar a outro Deus, mas começa-se primeiro com aquilo que é sacrificado aos ídolos. Entende? Eles tomaram a atitude de não se contaminar. Então eu aprendo o que se chama essa decisão deles? Propósito. Eles colocaram um propósito de agradar a Deus. Eles colocaram um propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Então, era uma prova de fogo, certo? Porque você imagina a comida babilônica. Madrugada é assim mesmo. Oh, aleluia, toma até mais um golinho de café. Madrugada é assim mesmo, né? Dá sono, mas vamos lá. A comida devia ser das melhores do mundo, porque o governo babilônico está governando o mundo antigo. Então você imagina as iguarias, o alimento. Eles estão abrindo mão das melhores comidas do mundo para comer só legumes, né? E beber água, não tomar vinho, e nem comer a comida que era oferecida no banquete para o rei. E o rei queria que eles estivessem bem tratados, mandava servir com aquele alimento, e eles tomaram a decisão. Foram os quatro, né? Os quatro tomaram essa decisão. Daniel, como eu já disse, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, tomaram a decisão de não se contaminar. É a primeira prova que eles enfrentaram, passaram, mas com isso se fortaleceram, porque o Senhor foi com eles, na atitude que eles tomaram. Por isso que o propósito é muito importante. Entende? Você precisa ter propósito na sua vida. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida sem propósito é uma vida fracassada. Nós falamos isso no café passado, precisa ter propósito. Então, oh meu Deus, propósito é o quê, pastor? É a atitude, é a decisão que você toma. Eu não vou pecar nisso. Eu não vou me curvar, né? Ceder a essa tentação. O inimigo vem e te oferece, igual veio ser oferecido as iguarias, a melhor comida. Então o mundo está aí cheio de pratos oferecendo a melhor comida. Ora, se o pecado fosse ruim, eu falo isso, os hospitais não estavam cheios. Se o pecado fosse ruim, o cemitério não estava cheio, né? Então, me ajuda aí, os presídios não estavam cheios. Por quê? Porque a oferenda é extraordinária, mas sabe-se que é um engodo, né? É fake news, é um engano. Comer dessas comidas que o inimigo oferece é se render ao domínio dele, é ser envenenado por ele. É igual o fruto que Eva disse, olhou para aquele fruto, que não devia nem ter olhado, porque o jardim era tão grande que ela não precisava estar ali diante daquela tentação. Por isso que a Bíblia diz, foge da tentação. Mas não, ela estava lá diante da tentação. E diante da tentação, ela desejou, porque a cobiça começa pelo olhar.
ela desejou comer e comeu do fruto. E diz para Adão, é bom, e ele também comeu. Entenda o pecado como que é? Ele oferece aos olhos coisas, né, que chamam a atenção. Mas aí é que está, a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter atitude. Eu já falei com você, quem é fiel no pouco, no muito é colocado. Você sabe disso, na palavra está escrito. Bem? Então, propósito é isso. Aquilo que você foca, tá? Aquilo que você foca, aquilo vai ser o mais importante para você. Então, o foco deles não estava no alimento que estava sendo oferecido, estava em agradar a Deus, porque aqueles alimentos eram sacrificados a ele. Então, como eles queriam agradar o Senhor, eles abriram mão de comer o melhor, em detrimento de comer legumes e beber água, nem do vinho tomaram. Então, mas quando se apresentaram perante o rei, você vê como que Deus se agrada do propósito. Eles estavam mais formosos, né? Ou seja, a habilidade deles mental era melhor, porque o Senhor abençoou. E com esse propósito, são propósitos, pequenos propósitos, detalhes que a pessoa observa, né? Abre mão de certas coisas para agradar a Deus, é que eles foram fortalecidos para enfrentar. Eles nunca imaginavam que o rei faria uma estátua para se curvar perante ela. Não se curvaram. Ou que o rei faria um decreto que ninguém pudesse orar a outro Deus. E Daniel já tinha aquele costume de orar e continuou mesmo sabendo do decreto. Ora, ele era o líder de todos eles. Como que ele não sabia? Ele sabia. Então, mas mesmo sabendo que corria risco de morte, ele permaneceu firme porque ele tinha propósito de estar junto de Deus, de agradar o Senhor. Com isso, Deus engrandeceu. Por quê? Tanto no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo, o Senhor, que era o quarto homem, o Filho de Deus, Jesus, estava lá caminhando com eles. O Senhor estará contigo. Às vezes não vai te livrar do fogo, há casos que Deus nos livra até da fornalha. Alguns foram livres, né? Mas nesse caso, dos 3 não foram livres, mas o Senhor não livrou de eles entrarem na fornalha, mas os livrou lá na fornalha. Às vezes Deus vai te fortalecer com os propósitos que você toma, né? Eu vou botar um propósito de jejuar, eu vou botar um propósito de orar, um propósito de ler a Bíblia todos os dias, vou fazer um propósito, né, de orar todos os dias quando eu levantar. Um exemplo, qualquer propósito que você toma em agradar o Senhor, você vai se fortalecer para quando uma prova maior vier, você ser mais do que vencedor. Olha, que esses se tornaram líderes de todos os demais. Daniel, mais ainda, porque ele puxou o propósito, né? Compôs. E Deus abençoou tremendamente, dando a ele dons, né? E produzindo nele, o Espírito produzindo nele os frutos, dando sabedoria. E é isso que Deus quer fazer contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tenha um propósito com Deus, de agradar o Senhor. Está escrito na palavra, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aprenda, a atitude determina a sua altitude. Sempre tenho falado isso aqui. Eu aprendi isso. A sua atitude, as decisões que você toma agora é que vai determinar a sua altitude. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. E assim como teu filho Jesus teve a atitude de ser obediente até a morte, e morte de cruz, o Senhor o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, na terra, nos céus,
E a tua palavra diz que um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim também, essas vidas que estão aprendendo com a tua palavra em ter propósito, em tomar a atitude de te agradar, sejam fortalecidos, Deus, nesses propósitos e alce altos voos para o louvor da tua glória. E quando a prova maior vier, estejam prontos, preparados para glorificar o teu nome. Foi isso que o Senhor fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o teu nome foi glorificado quando o rei, na sua fúria, mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha antes de os lançar lá. E até aqueles que aumentaram morreram queimados. E quando os 3 foram lançados lá dentro, as cordas que o prendiam queimaram, mas nem a roupa do corpo deles se queimou. Nenhum pelo foi sapecado do seu corpo. Mas o que se via era 4 homens. O rei perguntava, não eram 3 que eu lancei? Por que tem um 4º? E ele viu que era o Filho do Deus vivo que estava lá dentro com eles. E ele pôde então glorificar o teu nome e ver que o Deus daqueles jovens era o verdadeiro Deus. Assim também com Daniel aconteceu. Pela manhã, o rei foi lá perguntar, ó Daniel, por acaso teu Deus te livrou da boca do leão? E aí Daniel responde, ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o teu anjo e tampou a boca do leão. Eu creio que aquele anjo era o Senhor Jesus, que estava lá, junto de Daniel, consolando e protegendo. Assim o Senhor fará a todos que têm propósito contigo e tomam atitude de te agradar. E quando erram, pecam, pedem perdão, reconhecem o seu erro e não ficam procurando defeito nos outros para corrigir, mas olham para si, Pai amado, porque nós, para mudarmos o ambiente que estamos, primeiro precisamos mudar nosso comportamento, tomar a atitude de melhorar a cada dia para ti. E o Senhor é quem vai fazer isso, não somos nós. O nosso testemunho, que eu digo sempre, todos nós somos pregadores de uma maneira ou de outra, principalmente com o nosso testemunho que prega muito mais do que as nossas palavras. Eu oro agradecido por cada vida que nos acompanha, pedindo a tua bênção sobre todos eles e vitória em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Compartilha bastante, te aguardo até o próximo.